Oi, tudo bem com você? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem com você. Estou aqui mais uma vez e muito feliz e contente por estar partilhando neste canal mais algumas ideias, algumas motivações para você também se sentir motivados a realizar este mesmo trabalho. Desejo ainda para você as preciosas bênçãos de Deus para você que está ouvindo aí agora este canal. Sabe que há uns anos atrás, quando eu descobri que Deus tem um plano especial para cada ser humano, ou seja, para cada um de nós, dentro deste plano, deste projeto de evangelização, da pregação do evangelho. Eu digo para você que há uns anos atrás, lá nos anos 80 mais ou menos, quando eu comecei a fazer este trabalho, eu tinha 4 filhos pequenos. A minha primeira filha estava naquela época com 7 aninhos. Depois eu tinha um segundo filho com 5 anos, um terceiro com 4 e ainda tinha uma bebê com aí entre 1 ano e meio e 2 aninhos. E aí, como é que eu comecei a fazer este trabalho para Deus em prol do meu próximo, tendo tantas tarefas com os meus 4 filhos? Sabe que nós já frequentávamos uma denominação religiosa, a igreja que frequentamos, inclusive frequentamos até hoje. Então, meu primeiro trabalho missionário para Deus, para Jesus, foi que eu ia para a igreja levando meus 4 filhos e eu ia para uma escolinha que tem lá da igreja, especial para infantis. E logo eu fui chamada para auxiliar a professora dentro dessa classe de crianças. E eu aceitei com muita alegria, afinal, eu iria ficar com os meus filhos ali durante todo o período da classe. E quero dizer para você que ali, junto com as crianças, eu comecei a aprender ainda mais. Por quê? Porque eu me preparava contando histórias do jeito que se alcança o coração e a mente das crianças. E eu fui aprendendo com as crianças. E isso foi muito bom. E digo para você que esse foi realmente o meu primeiro trabalho que eu fiz em prol da causa de Deus, em prol de alguém, e esses alguém eram as crianças. Ok? Muito bem. Minhas crianças foram crescendo um pouco e nos primeiros tempos eu não conseguia, eu não podia fazer um trabalho muito intenso. E o que eu fazia então? Eu comecei a visitar as casas mais próximas da minha. Porque daí eu teria condições de voltar logo para casa e continuar atendendo as minhas crianças. Às vezes eu até levava algum deles junto comigo. E assim foi. E depois eles foram se desenvolvendo, foram crescendo e eu fui ampliando o meu perímetro de ação na minha comunidade. E quando eles chegaram na idade escolar, o que eu fiz? Tive uma ideia. O que eu fiz então? Eu passei e criei o hábito de levantar cedo. Realizava minhas tarefas de casa, cuidava das minhas coisas e no período que eles todos estavam na escola, e veja só, visando eu encontrar tempo para o trabalho para Deus, eu colocava eles no mesmo período. Então os 4 iam para a escola e eu ficava livre, no caso, para realizar o trabalho sem ter que me preocupar com eles. Certo? Então eu levantava cedo, realizava as tarefas, eles iam para a escola e eu saía para o trabalho missionário. E assim foi durante um bom tempo. Desde quando eu estava lá na comunidade, na igreja, no caso, logo eu deixei o trabalho com as crianças lá na salinha, porque fui chamada para ir para dentro para trabalhar com os adultos. E quando eu cheguei lá dentro da igreja, nos primeiros tempos, já nos primeiros dias, sendo agora professora junto com eles lá dentro, eu ficava admirada, porque eu ouvia os adultos agora, o que eu não tinha ouvido, sabido ainda, eu ouvia eles contando o trabalho que eles realizavam. Ah, visitei uma família tal nesse domingo e foi uma bênção, uma maravilha. Outro dizia assim, eu visitei aquela tal família e olha, eu cheguei lá, eles estavam com o pai desempregado, estavam passando necessidade, e às vezes estavam com falta de alimento, e eu ouvia então as pessoas, as irmãos da igreja contando o trabalho que eles faziam, e isso foi me motivando, e eu comecei a pensar comigo assim, eu quero fazer este trabalho, eu também quero desenvolver isso, mas como eu não tinha experiência nenhuma? Mas daí, agora vem uma outra motivação. Eu pensei na casa onde eu morava e agora eu desenvolvi uma maneira. Sabe o que eu fiz? Eu pensei assim, eu vou delimitar um perímetro em volta da minha casa e eu contei 5 casas na frente, 5 casas atrás, 5 à direita e 5 à esquerda. E essa maneira eu dou como dica para você. Se você achar muito 5 casas,
Escolha aí 3 à direita, 2 à direita, se for 2 ou 3 à esquerda, na frente, atrás, e vá visitando essas pessoas, vá fazendo os primeiros contatos com elas. E sabe o que? As primeiras visitas, elas não devem ser demoradas. Inclusive, elas não podem ser demoradas, elas devem ser rápidas. Aí, com o passar do tempo, conforme você vai desenvolvendo, crescendo essa amizade, aí você pode ficar ainda um pouquinho mais. Olha o que você pode fazer para alcançar essas pessoas. E dessa forma prática, você vai estar sendo de verdade, na prática, luz do mundo. Foi assim que Deus disse para nós, que quando nós nos envolvemos com o próximo, nós nos compadecemos dele, seja quaisquer que for a situação. Tem pessoas, às vezes, que têm tudo, eles não precisam de nada. Às vezes, eles só precisam de uma palavra amiga. Às vezes, eles só precisam que você dê atenção para elas. Que você a cumprimente com um sorriso no rosto, e só pelo fato delas terem você no portão delas, com um sorriso, demonstrando amizade, simpatia, já vai fazer muito bem para elas, ok? Pensa nessas coisas, vê aonde que você pode encaixar essas experiências na sua vida. E eu fui fazendo assim, e depois, quando eu atendia aquelas casas à minha volta, eu ampliava um pouquinho mais, e assim eu alcançava um e outro. E isso é praticar, ser luz do mundo. Lembra quando Jesus disse? Lá no livro de São Mateus, ele disse assim: vós sois a luz do mundo. É isso que ele quer que nós façamos, tornando a vida das pessoas ainda melhor. Ainda quero dizer para você que, certa vez, na minha comunidade, encontrei uma senhora. Acredita, uma senhora que eu já tinha me encontrado algumas vezes com ela e eu não sabia, ela era analfabeta. E um dia, quando eu ofereci para ela de estudar a Bíblia com ela, ela me respondeu assim: ah, Fátima, mas eu não posso, comigo não adianta. Eu falei: por que não adianta? E ela disse: porque eu não tenho leitura, eu não sei ler. E então, depois de uma outra visita, eu ofereci para ela: você aceita se eu me propor a ajudar você a estudar um pouquinho, a conhecer as letras, para você fazer alguma leitura, inclusive ler a Bíblia? O que ela aceitou prontamente. Ela não tinha outras necessidades, ela só queria aprender a ler. E então eu me propus, e então quando meus filhos saíam de manhã para a escola, eu ia lá para a casa da Maria Ana, a minha amiga. E eu comprei um caderno, comprei lápis, comprei borracha, ela pegava a Bíblia dela ali, mas eu primeiro fui com ela para o caderno. E eu fui ensinando as letras e o nome dela, e comprei um caderno de caligrafia e ela treinava, ficava como lição de casa para ela fazer a caligrafia, porque ela estava aprendendo as letras, aprendendo a ler e ainda a escrever. Amigos, vocês não fazem ideia como a vida da Mariana mudou. Ela aprendeu a ler, claro que ainda não com tanta facilidade, mas já trouxe muita luz para a vida dela. E ela ficava radiante quando eu chegava cada dia para conversar com ela, para nossa aulinha ali, digamos assim. Ela dizia para mim o que ela já tinha aprendido, ela tinha decorado mais uma letra, mais uma palavrinha, e daqui a pouco ela estava escrevendo o nome dela inteiro. Olha, o que nós podemos fazer pelas pessoas? E nós não sabemos, não conhecemos as necessidades delas. É só visitando e conversando. Então vamos mais uma vez nos dar as mãos para ajudarmos a levar luz para a vida das pessoas. Que Deus te abençoe muito. Tenha um feliz dia aí onde você está me ouvindo e que Deus seja com todos nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.